Bom dia, senhoras e senhores. Vamos dar início à nossa audiência pública, segunda-feira, 16 de novembro de 2024, 9h12. Essa audiência, ela visa debater sobre o projeto de lei complementar número 15/2024, que estabelece parâmetros urbanísticos da Zona de Uso Especial, ZUI, da Associação Atlética do Banco do Brasil, a ABB, prevista na Lei Complementar número 170, de 9 de outubro de 2006, conforme especifica, de autoria do Poder Executivo Municipal. Cumprimento aos presentes, reforçando o compromisso e a responsabilidade do Legislativo Municipal em oportunizar e atender o princípio da participação popular. Também agradecemos a participação do senhor Marcos Leonardi, que representa a Associação Atlética do Banco do Brasil. Convido para compor a mesa dos trabalhos o presidente da Comissão de Patrimônio e de Desenvolvimento Urbano e do Interior, vereador Cláudio Rufa Soldá. Secretário Municipal de Planejamento, senhor Giese Schneider, e seu respectivo corpo técnico. Registramos a presença nessa audiência pública dos seguintes vereadores: Evandro Meirelles, Ernesto dos Santos, Regina dos Santos, Altamir e Eva Valéria Lorenzato. Vou passar Ah, é? Tá bom. Então, já de início, convidamos nosso secretário, senhor Giese Schneider, e seu corpo técnico, para fazerem a sua manifestação, que é de caráter técnico. Obrigado, vereadora Ada. Minha saudação à vereadora Ada e aos demais vereadores, vereador Rufa. Obrigado mais uma vez pela acolhida nessa casa. Nós brincamos, mas verdade, né? Já iniciamos um pouco a discussão da proposta. É sempre bom que a gente possa ter esse ambiente de entendimento, de debate, de discussão. E, como de costume, então, o Executivo encaminhou à Câmara de Vereadores este projeto de lei que trata do estabelecimento de índices construtivos da área que se refere à Associação Atlética do Banco do Brasil, quem eu quero saudar aqui o seu presidente, o Marcos, também conhecido de longa data, e que vem batalhando em prol da associação, pela manutenção, pela preservação da associação, que cumpre um papel importante na nossa sociedade, né? Quem é de Passo Fundo, quem vive em Passo Fundo, conhece a ABB, conhece a trajetória da ABB, a importância da ABB, e a gente se criou aí ouvindo, né, falar da ABB em vários momentos, para várias finalidades, especialmente na promoção da qualidade de vida, especialmente na promoção do esporte, por muito tempo, né, atuou inclusive em nível profissional, no esporte de Passo Fundo, e a gente sabe que as instituições como a ABB passam por diferentes ciclos ao longo das suas histórias. E nesse momento, o Marcos e a direção então da ABB nos procuraram, trazendo aí a necessidade de a gente definir os índices construtivos para que a ABB possa dar um uso ainda mais adequado à sua estrutura, às suas áreas, e também pensando na sustentabilidade da entidade, né, da instituição. Então, nós vamos apresentar
De forma objetiva aqui, eu vou pedir para a Cibele apresentar tecnicamente a pauta e depois a gente fica à disposição dos senhores e senhoras para o esclarecimento de dúvidas. Muito obrigado. Bom dia também a todos, né? Dando sequência a essa explicação inicial do secretário, todo mundo sabe a localização da ABB, né? A importância, isso que o secretário já mencionou, dessa associação atlética, né? A intenção do projeto de lei é regulamentar os índices, os parâmetros urbanísticos para essa localização específica relativa à área de propriedade da ABB. O que aconteceu? Lá no Plano Diretor de 84, em 1987, foi feita uma lei que criou a zona de uso especial para essa área de propriedade da ABB. No entanto, não foram definidos índices, parâmetros construtivos. A gente não tem tamanho de lote mínimo, não tem taxa de ocupação, não tem coeficiente de aproveitamento. Ou seja, isso não permite que a ABB edifique e aprove um projeto junto à Secretaria de Obras ou proceda um desdobro. No caso em si, a associação ela movimentou uma intenção de venda com um terceiro. E para fazer o desdobro oficial junto à Secretaria de Obras e posterior registro de imóveis, né, não tínhamos o tamanho mínimo do lote. Então, essa mudança na legislação é deixar estabelecido os índices. Então, a gente faz a proposta de manutenção da zona de uso especial para a propriedade da Associação Atlética, da ABB, mantém e estabelece até os índices, né? A gente tem no plano diretor o CS 17, que são os serviços esportivos, onde a gente tem um enquadramento de clubes, sedes campestres, associações definidas nesse índice. Então, lá na minuta de lei, se a gente observar, né, a proposta de minuta de lei, ela mantém a zona, estabelece taxa de ocupação de 40%, que é qual o percentual que a ABB vai poder edificar em relação à taxa de ocupação. O coeficiente de aproveitamento é 0,8 e o lote mínimo definido para essa proposta de lei é 1.250 metros quadrados. Então, a gente até estabeleceu também, pensando justamente nessa realidade econômica e social que a gente vive hoje, né, as possibilidades de uso. Então, a gente tem usos conformes em que é possível instalar, né, o comércio CS1, que é aquele comércio que seria mais vinculado ao cotidiano, o clube com certeza vai ter uma lanchonete, alguma coisa assim, se vai terceirizar, talvez um restaurante, alguma coisa vinculada ao próprio clube. O comércio varejista CS2, que poderia ser algum pequeno comércio, né, em si também, em alguma loja. Os serviços de diversões e lazer CS13, que inclui o restaurante. O CS17, que é o clube em si, e serviços profissionais, tendo em vista o CS18 e o CS19, que são serviços bancários e institucionais. Tendo em vista até a intenção de mercado, que foi uma sugestão da CEPLAN, né, que até tem alguns serviços que a própria ABB presta, né, em relação à região. Né, depois, se o Marcos quiser explicar melhor. Eu não lembro o nome da instituição que presta serviço no sentido de gerenciamento regional da possibilidade da associação. E os permissíveis que a gente colocou o CS14, que são eventos, né? O serviço de alojamento, se o clube tiver interesse de fazer um serviço de alojamento como uma casa de apoio assistencial, um lar de idosos, os orfanatos, porque a gente sabe que se o clube tiver interesse de fazer, em algum momento, uma edificação e terceirizar, fazer um aluguel para rendimento econômico, eles também poderiam
nesse sentido de usos mais restritivos. Os cursos profissionalizantes e especializados, pensando na entidade da parte de educação esportiva, né? E serviços religiosos também, no caso de um aluguel futuro, se fosse proposto uma questão nesse sentido de algum serviço religioso, imaginando a possibilidade de fazer como os outros clubes estão fazendo para arrecadar dinheiro. Edifica, se for o caso, da instituição, e faz uma locação. Cumpre aqui a gente destacar que, caso haja isso no futuro, isso é independente, né? No sentido de que, se o clube aprovar uma edificação, a utilização desse espaço, o alvará de funcionamento, vai seguir o rito processual normal. Se tiver relatório de impacto de vizinhança, vai ter, né? Cabe a esse terceiro que vai fazer a locação fazer essa movimentação no futuro, como é o praxe de aluguéis hoje no município. E daí os demais usos e parâmetros continuam vigentes nesse projeto de lei. Seria essa a explicação. Mais alguma? Então, terminada a explicação técnica, abriremos espaço para participação, sendo que cada pessoa do público, né, acho que o seu Marcos, pode utilizar do tempo, seriam 3 minutos, mas como a nossa audiência está mais curta, aí, se precisar demandar mais algum tempo, né, nós vamos disponibilizar. E também a mesa, né, o vereador Rufa, se quiser se manifestar. Posteriormente, a comunidade. Posteriormente, os vereadores. Bom dia, seu Marcos, e fique à vontade. Agradecer o convite para a participação dessa audiência pública, né? E enfatizar aos vereadores e participantes que a ABB, Passo Fundo, ela vive com os recursos próprios. Então, muitos acham que a ABB tem o nome do Banco do Brasil, mas a ABB é uma associação em si. Então, ela tem o CNPJ próprio, tem o nome do Banco do Brasil, mas ela vive com os recursos provenientes que a gente consegue gerar da associação e dos associados, né? Então, esse projeto é importante para a gente sanar alguns passivos do clube, né? E fazer alguns investimentos que são necessários para o clube em si ficar mais atrativo para a comunidade, né? Então, mais atrativo e mais sustentável, né? Então, tem a parte de energia solar, que a gente está implementando, já foi implementado, por sinal, né? Então, teve uma economia boa e o clube está conseguindo gerar receitas, não ter mais despesas, né, com a questão de energia elétrica. A gente está conseguindo dar a volta, né? Então, o ano passado nós tivemos muita chuva, então foi um ano ruim para o clube, e esse ano já começou o verão bombando, voltou bastante sócios, né? Porque, enfim, o clube é para a comunidade da Veracruz, né? Então, a gente tem a ABB, a Associação Atlética Banco do Brasil, mas o pessoal que frequenta mais é o pessoal da Veracruz. Então, é importante esse projeto, né? A questão que a Cibele falou é uma questão de projetos futuros que os outros entes que fazem parte do conglomerado Banco do Brasil, a Previ, que é da Previdência, e da CACI, tem algumas ideias em outras ABBs, elas centralizarem, terem a CACI centralizada na ABB. A Previ também tem alguns projetos que estão fazendo essas casas lar de idosos, onde centraliza, então tem os idosos
os funcionários aposentados do banco da Previ que não têm condições ali. Então, a Previ está disponibilizando isso. Então, é uma necessidade para o futuro, daqui uns 20, 15 anos, pode ser que surja essa necessidade também. Então, essa foi a solicitação, acho que até foi do Luiz, o presidente anterior, tinha comentado com a Cibele, e a Secretaria do Planejamento, atenta a isso, também colocou. Fico à disposição de vocês lá na ABB, se caso queiram associar, porque a visão, a ABB é aberta para a comunidade, né? Então, não é mais essa visão do banco, só o funcionário do banco que pode se associar. E também estou disponível para qualquer outro esclarecimento que o pessoal venha questionar aí. Tá bom, pessoal? Obrigado. Obrigada, seu Marcos. Algum vereador gostaria de se manifestar? Manifestação, não? Vereadora Eva Valéria. Bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores, secretário, Cibele, obrigada pela presença. Obrigada pela sua presença, representante da ABB. Acho que a demanda de vocês é justa. A gente sabe o que é gerenciar, né, e ter que dar conta do recado, né, e fazer a coisa acontecer numa associação como a de vocês. Mas eu ainda tenho uma dúvida, secretário. Vi aqui na justificativa do município de que passou pela aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado, CMDI. Estava dando uma olhada aqui na imagem da área da ABB, não seria o caso de passar também pelo Conselho do Meio Ambiente, secretário? De alguma forma, esse projeto, agora esses índices aí, 40%, 60%, atinge de alguma forma a questão ambiental? Minha dúvida que ficou é essa. Obrigada. Posso... Sim, senhora. Na verdade, vereadora, a gente tem os procedimentos de passar pela Secretaria de Planejamento, quando é uma alteração do plano diretor, e pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado, que é o CMDI. As questões de cunho ambiental, quando a gente tem intervenções que vão prever intervenções urbanísticas ou uma edificação em remanescente de Mata Atlântica, elas vão para o Conselho do Meio Ambiente. No caso aqui, a gente sabe que não tem uma representação, né, e temos outras características de vegetação ali em si. Se um dia, para edificar, a ABB quiser remover, retirar, suprimir uma vegetação, ela tem que pedir autorização. Então, não... Mesmo com esses índices. Porque isso é solução do projeto arquitetônico, né? Eles podem alocar a edificação mais para cá ou mais para lá, onde tem vegetação ou não. E o praxe vou suprimir uma vegetação, uma árvore, digamos, dentro do lote, eu tenho que pedir autorização. E assim vai subindo os níveis, né? Se for um uso que é licenciável, né, tem licenciamento ambiental que tenha maior impacto, aí ainda passa por um outro procedimento junto à Secretaria do Meio Ambiente. Não é só a supressão de vegetação aí. Nesse caso, isso seria uma possibilidade de intervenção futura, né? Não seria o caso de passar pelo Conselho do Meio Ambiente nesse momento, né? Não sei se eu esclareci. Mais alguma manifestação? Pode ser, vereadora. Vereadora Regina. Bom dia a todos e todas. Marcos, nosso secretário. Eu conheço bem a área, né? Moro ali naquela região da Grande Veracruz. Eu acho que é necessário, né, Marcos? A gente conhece todas as necessidades e dificuldades que o clube vem enfrentando hoje, então é uma alternativa. Gostaríamos, eu conhecendo o Marcos, eu sei que daqui a pouco não seria a alternativa que se gostaria, né? De fato, acho que todos e todas gostariam que o clube estivesse bombando, que ele pudesse autossustentar e que o que a gente viveu
há anos atrás pudesse ser uma prática de hoje, mas infelizmente não é só a ABB que passa por essa dificuldade. Outros clubes também passam, então acredito que sim, é uma alternativa. Penso que essa proposta pode trazer mais desenvolvimento para aquela região, né? É uma região que, inclusive, quem mora ali tem algumas questões que é de segurança pública, que se torna muito vulnerável, porque é uma área grande que não tem tanta movimentação, a não ser mais nos finais de semana, né, Marcos? Então, acho que ter outros empreendimentos ali possibilita que também traga mais segurança e desenvolvimento para aquela região que eu acredito que contribui também com a comunidade de alguma forma. Eu confesso para os senhores e senhoras que eu tenho uma preocupação. Enquanto o Marcos estiver à frente do clube, eu sei que ele vai fazer as escolhas certas, né? Mas a minha preocupação é muito futura, né? Do que pode ser colocado enquanto empreendimento ali naquela região, numa área que é tão bonita, né? A gente conhece, a gente sabe quanto tem assim de natureza naquela área da ABB. Minha preocupação é esta, tá? Não para este momento, mas para o futuro, de como também que a gente vai ajudando o clube no sentido, enquanto casa fiscalizadora, contribuindo também quanto a isso, embora não seja uma decisão desta casa, porque da forma como está aqui na legislação ficou bem amplo, né? Bem amplo, pelo que vi aqui. Não sei, até depois vou trocar uma ideia com o Marcos para ver o que eles estão pensando para este momento. Mas o que a gente está aprovando aqui é uma lei que, inclusive, pode ser mudado esses empreendimentos, né, que vão estar sendo locados nesse espaço. Quanto à questão do desdobre, eu queria que vocês falassem um pouco mais, assim, o que é possível ser feito com esta área que estará, né, sendo separado da área da ABB, porque falou-se muito nas questões de locações, né, e que eu entendi. Mas na área em específica de desdobro, o que pode ser feito? O clube vai poder vender esta área, vai poder cedê-la? Qual que é a situação desta área que vai ter o desdobre? No mais, eu quero dizer que eu sou favorável ao projeto, acredito que não tem uma outra alternativa para a ABB. Então, isso, presidente, obrigada. Obrigada, vereadora. Puder responder, Cibele? Vereadora, na verdade, assim, a questão que a gente está tratando é zoneamento. A gente sempre tem que lembrar que zoneamento, eu estou com a área da ABB aqui e eu estou com uma camada, não é fictícia, mas é uma camada que ela existe aqui, que a gente até diz, é um layer, né? Eu estou olhando de cima o mapa e pensando que o zoneamento é uma zona de uso especial. No entorno dessa área, como eu comentei, né, que a zona de uso especial é só dessa propriedade. No entorno dessa área eu tenho a Gelson Ribeiro, que tem um zoneamento, eu tenho mais próximo do curso d'água, lá embaixo, na divisa com o Cidade Nova, outro zoneamento, de frente para a rodovia, outro zoneamento. Então, de praxe, é isso. O plano diretor ele define, nesta camada, taxa de ocupação, lote mínimo, e quais são os usos e o coeficiente de aproveitamento, de praxe. O que vai acontecer? Quando eu baixo a escala, que eu vou dar o zoom, digamos, para essa área, eu vou ter que olhar a vegetação. Aquela árvore, eu vou ter que pedir autorização, ela vai ser autorizada ou não vai ser autorizada, se for o caso de eu intervir nesse local. A questão, possibilidade de fazer uma edificação e fazer locações. Os usos que são previstos, eles são de baixo impacto, né? Então, a gente poderia, daqui a pouco, como foi mencionado, é uma região que é carente de, talvez, comércio e serviço de padaria, de mercado, né? Nessa corrida que sai lá no trevo, né? Mais adiante. Então, a gente tem um entorno que tem pavilhão, mas também existe uma tendência de fazer edificações. Daqui a pouco eu posso ter um terceiro que, justo em relação ao desdobro, existe uma proposta, de uma intenção de negociação de retirar o desdobro de 3.000 metros quadrados. Esse terceiro que vai adquirir, vai receber essa propriedade. No momento que ele for intervir
A negociação acabou, passou o lote para o terceiro, que adquiriu a área. É bem na esquina da Gelson Ribeiro com a Rua do Parque, tá? Essa esquina. Ela é uma área que vai dar frente para Gelson Ribeiro, que tem um índice construtivo maior. Então, quando ele for intervir, ele tem que passar junto à Secretaria de Obras e fazer uma aprovação de projeto. Se ele vai edificar nessa área, ele vai fazer daqui a pouco um pavilhão, daqui a pouco ele pode fazer um supermercado dentro do pavilhão, daí ele vai definir o uso, né? E segue o rito processual, tanto de aprovação de edificação, quanto de pedido de alvará de funcionamento. E como eu mencionei, se ele for verticalizar, por exemplo, que ele poderia fazer uma edificação multifamiliar ali, que é um prédio em altura, e com comércio embaixo, poderia. Mas aí, se ele ultrapassar o parâmetro que exige relatório de impacto de vizinhança, ele vai ter que fazer. Se ele for fazer algo, por exemplo, um pavilhão em que tenha uma restrição ambiental maior, ele vai ter que licenciar junto à Secretaria de Obras o licenciamento ambiental. Então, existem as camadas que eu vou dando zoom e vou aproximando e dizendo, esse desdobro, quando for do terceiro, vai ter um regramento. No futuro, se a ABB for fazer uma casa de idosos, ele tem que aprovar, ele tem que ter alvará, ele tem que ter a licença de toda, ou até uma questão de restaurante, sanitária, sabe, a vigilância. Então, são ritos que vão acontecer. A supressão de vegetação, por isso que a taxa de ocupação é bem restritiva, né, os 40%, porque o caráter do clube é ter área permeável, né? Senão tu não tem área de sol, né? Tu não tem área de fazer um piquenique, uma churrasqueira, né? Então isso, a tendência é que se um dia acontecer, seja nessa área de fronte para Gelson Ribeiro, né? E daí também vai ter que obedecer o parâmetro que o projeto de lei definir dos 40% e o coeficiente de aproveitamento de 0,8. Não sei se seria isso. Mais alguma manifestação, presidente da... Tudo ok? Ok. Então, agradecemos a presença de todos, senhor Marcos, vereadores, também agradecemos o vereador Inharã, que se faz presente nesse momento, secretário Diese, Cibele. No projeto de lei, recebemos a informação da Secretaria das Comissões que serão feitas... Ah, o senhor é relator. Desculpa, vereador. O vereador Evandro Meirelles, da CCJ, informa que serão feitas 2 emendas redacionais no projeto. Então, sendo isso, agradecemos a presença de todos e encerramos esta audiência pública. Obrigada.